Olá, meu nome é Vanicleia. Minha apresentação vai tratar de vestígios da cultura material nos documentos escritos sobre Cacheu. Eu sou historiadora de formação, não sou arqueóloga, e é um prazer poder dialogar com os meus colegas arqueólogos. Essa curta apresentação que eu vou fazer é resultado de uma pesquisa maior sobre Cacheu e a participação das mulheres no comércio interregional e nos negócios transatlânticos de seres humanos. Nessa apresentação eu defendo uma perspectiva crítica que é evitar ressaltar a natureza hegemônica do capitalismo e o enaltecimento da ação dos europeus em Cacheu. O foco dessa apresentação é questionar sobre silêncios e apagamentos da história das populações locais, na historiografia e, por meio de vestígios da cultura material, eu identifiquei dinâmicas de organização social do espaço de Cacheu no século XVII, assim como notei evidências da centralidade do culto aos ancestrais para os moradores nascidos localmente. Neste mapa aqui retirado do Google Maps, vocês podem ver a localização, a cidade de Cacheu, que está localizada às margens do rio do mesmo nome e que deságua no Oceano Atlântico. Eu começo com essa citação do Teixeira da Mota, porque essa citação tem um impacto muito grande sobre a historiografia até hoje. Há dois conceitos utilizados pelo Teixeira da Mota nessa publicação de 1951, que foi feita no primeiro Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, realizado nos Estados Unidos. Ele defende aqui dois conceitos. Um é luso-africanos, que é um conceito que é utilizado até hoje pela historiografia. Aqui nesse caso ele usa luso-africano para qualificar os contatos culturais. O segundo conceito que ele utiliza é o de Cacheu como a primeira vila portuguesa da Guiné, né? E essa vila teria nascido em 1588. Então aqui tem um erro, né? Porque a história de Cacheu não começa em 1588 com a chegada dos europeus. 1588 é o ano em que o governante Chapala autorizou a construção do forte português. Então, aqui de novo a gente tem o estabelecimento da chegada dos portugueses e de uma feitoria portuguesa como marco dessa história. Mas nós precisamos ir além desse paradigma que era estudar como a cultura europeia se espalhou pelo mundo. Nós, a partir de uma perspectiva decolonial, nós devemos colocar os africanos no centro de sua própria história. E assim, por meio dessa perspectiva, nós podemos também resgatar agências de indivíduos e grupos e como eles transformaram o espaço. Neste livro publicado nos anos 80, ou seja, já depois das independências, que é num outro momento diferente daquele em que o Teixeira da Mota escreveu, a gente tem aqui o primeiro esforço de fazer, um primeiro e grande esforço de apresentar pesquisas acadêmicas sobre Cacheu. Esse livro, Cacheu, Cidade Antiga, foi fruto de um seminário organizado pelo professor Carlos Lopes, quando ele era diretor do INEP, por ocasião do que eles chamaram de quarto centenário da cidade de Cacheu. Eu volto a chamar a atenção aqui que 1588 não é o nascimento de Cacheu. Cacheu é anterior à presença europeia. E contar a história de Cacheu a partir de 1588 é um erro, né? E embora esse livro, que é uma contribuição importante para quem quiser começar a estudar a história de Cacheu, eu preciso ressaltar isso, pouco deu atenção, por exemplo, aos escravos e gentios, né?
Os livros enfatizam mais o legado português, no que eles chamam de espaço mestiço de Cacheu, e que foi esse espaço mestiço que levou ao surgimento dos lançados, das línguas crioulas, do comércio atlântico e a instalação de povos que habitavam a região no período pré-colonial. E os povos que aparecem e os povos que habitavam a região no período pré-colonial pouco aparecem. E eu destacaria aí 2 ensaios que são bastante diferentes dos demais em relação às populações locais, que são os textos de Peter Mende e de George Brooks. E por que eu estou dizendo que os 2 textos anteriores estão equivocados quando eles colocam 1588 como o marco da história de Cacheu? Aqui nesse documento, nesse excerto do manuscrito de Valentim Fernandes, ele atesta a presença de africanos em período anterior aos portugueses. Eu vou destacar dessa citação dos informantes de Valentim Fernandes 3 aspectos. O primeiro é sobre que Cacheu era parte central das conexões do comércio interregionais. Segundo, da próxima relação entre a população de Cacheu com a população de Bunguendo e Guinguim, que eram os banhuns. E terceiro, a existência de um espaço religioso localizado perto do mar e perto da feira. Portanto, a origem de Cacheu não está relacionada aos portugueses. Sua origem está conectada a 2 aspectos locais: o religioso e o comércio interregional de Cacheu com outros centros comerciais localizados ao sul, ao norte e também pelos rios da região. Eu estou convicta que Teixeira da Mota tirou essa ideia de que Cacheu era uma colônia portuguesa dos mapas que ele pesquisou para o período mais recente da presença europeia em Cacheu. Então, nesse mapa, que não tem autoria certa, mas é um dos mapas mais antigos para a região, aqui há 3 localidades situadas ao longo do rio Cacheu. Uma é localizada ao longo do rio Cacheu, duas ao longo do rio Cacheu e uma ao longo do rio Geba, E elas foram chamadas de colônias portuguesas. Então, por que essas localidades foram chamadas de colônias portuguesas? O autor do mapa classificou os lugares onde havia feitorias portuguesas como se fossem áreas de domínio português. Mas, como a gente sabe, o colonialismo nessa região não se efetivou até o século XIX. Agora eu vou tratar de vestígios da arquitetura local em mapas e plantas militares. Nesse extrato do mapa que eu mostrei anteriormente, eu chamo a atenção aqui para a arquitetura das casas africanas em formato arredondado, como vocês podem ver aqui nesse canto, e as casas quadradas que aparecem aqui em primeiro plano. Nessa outra gravura do final do século provavelmente produzida entre 1678 e 1682, que foi publicada no livro de Barbeau, nós temos aqui no primeiro plano as construções portuguesas, ou seja, o forte, cuja construção foi autorizada em 1588, 3 igrejas, mas aqui eu chamo a atenção para as construções africanas que aparecem aqui no primeiro plano e que aparecem ainda no segundo plano. Nesse detalhe da imagem anterior, vocês podem ver aqui as casas dos africanos, que era chamada de Vila Quente, Alguns historiadores imaginam que essa
separação da cidade entre Vila Quente e Vila Fria era fantasiosa, mas não era. Aqui o padre Manuel Álvares volta a repetir, e outros, ele não era ele era português, mas os moradores também usavam essas designações. Aqui vocês podem ver nessa planta feita por um militar, a divisão de como estava organizada a cidade, e aqui eu estou mostrando melhor essa divisão entre Vila Quente e Vila Fria. Como eu disse, essas construções aqui portuguesas, elas são aí do final do 16 e início do 17, e é isso. Apesar do espaço de Cacheu ter sido dividido entre duas áreas, Vila Quente e Vila Fria, né, e ali tinha uma clara divisão social, essas duas partes se comunicavam, obviamente, e também compartilhavam outros elementos materiais, como os usos de produtos locais nas arquiteturas. Aqui o relato do padre Manuel Álvares, de 1616, indica que os mesmos materiais, como paredes de adobe e folhas de cibe, né, para cobertura, foram utilizadas nas duas partes da cidade, tanto na Vila Frente quanto na Vila Fria. É importante caracterizar aqui quem morava na Vila Fria, né? A Vila Fria habitava a Vila Fria os portugueses, os naturais de Santiago, os filhos da terra, e na Vila Quente moravam pessoas nascidas localmente, e as fontes indicam também muitos grumetes e pessoas escravizadas. Nesse período de 1616, o padre Manuel Álvares diz que em Cacheu moravam cerca de 1.500 pessoas. E agora eu chamo a atenção para uma parte que eu considero que é uma grande descoberta, que são os elementos, os vestígios da cultura material e do sagrado em Vila Quente, que eu identifiquei num processo de Crispina Pérez, de 1668, que está nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo. Então aqui eu mostro uma grande quantidade de objetos que aparecem, e eu vou chamar a atenção para apenas 3, por conta do tempo. São as cerâmicas, há uma enorme quantidade de cerâmicas que aparecem descritas nessa documentação por conta da natureza da fonte, que é um processo que foi gerado porque a Crispina Pérez, uma moradora de Vila Quente, foi acusada pelos moradores de praticar feitiçaria. Chama atenção ainda para os panos com os quais eles usavam para fazer defumadouros, amuletos e também para usar nos choros, que eram cerimônias fúnebres. Chama atenção para os combetes. A Crispina Pérez e o marido dela tinham combetes, que eram uma espécie de construção que eles chamam de casa soterrada, feita de adobe, onde eles colocavam as mercadorias que eram comercializadas com europeus e com africanos, quer dizer, eles adquiriam dos portugueses para fazer negócios locais, e depois eles cobriam isso com madeira, depois jogavam terra, e a explicação para esse tipo de construção era para proteger do fogo. Eu não tenho tempo de explorar isso aqui, mas eu estou escrevendo um texto que eu vou publicar sobre a Crispina Pérez, o envolvimento dela com o comércio de seres humanos. Um outro elemento que eu destaco são as presenças de casas quadradas, que também existiam na Vila Quente, embora o padre Manuel Álvares tenha dito que lá não tinha casa quadrada, e também os animais oferecidos aos ancestrais e que também eram consumidos pelos seres humanos. Como eu disse, Cacheu era um espaço do sagrado, e esses destaques que eu dei para as cerâmicas, eles podem ser vistos no espaço onde essas pessoas moravam no século XVII, e que continuam sendo, o mesmo espaço continua chamado de Vila Quente. Então eu visitei esse espaço e eu fiz algumas imagens aqui, e aqui vocês podem ver, eu destaquei os objetos de cerâmicas
que os missionários e os agentes da Inquisição estavam chamando de potes e panelas, então existe ali alguma, nessa imagem aqui tá mais, vocês conseguem ver melhor as cerâmicas que eram utilizadas. Então, os arqueólogos têm um trabalho imenso para fazer nessa área, para descobrir como é que a população que vivia em Vila Quente, né, organizava suas maneiras de se comunicar com o mundo do invisível. E para fortalecer o meu argumento de que Cacheu, e mais especificamente Vila Quente, é um espaço do sagrado, eu retomo essa citação do manuscrito de Valentim Fernandes, que ele diz que Cacheu era um lugar sobre si e tem todas as ordenanças da sua idolatria. Então, de novo, o espaço sagrado aparece. Uso mais uma citação, essa do Francisco de Lemos Coelho, que morava em Cacheu. Ele diz que aqui ele faz uma descrição do espaço social. Quem morava em Vila Quente, ele dizia que eram grumetes, forros, pescadores, que aí ele diz que eram todos ladrões. Ele mostra todo o preconceito que havia dos brancos ou dos portugueses, descendentes portugueses, em relação aos moradores de Cacheu. E ali ele diz, e ali também vivem os brancos ou os deuses da Guiné, que assim lhe chamam o gentil. E ele diz que ali eles podiam viver como eles queriam. Por fim, já me encaminhando para a minha conclusão, eu chamo a atenção ainda, como eu disse, Vila Quente, a Cacheu é um espaço conectado ao Atlântico. E o meu foco aqui não foi dar atenção aos aspectos dessa cultura europeia, mas ela estava lá, né? Então, tem muitos objetos que aparecem, e como os rosários, aparecem pessoas como participando das festas do Rosário, e eu encontrei ainda um enterro de africanas na Igreja da Matriz, cujo corpo estava incorrupto, ou seja, não foi, né, isso indica que essa pessoa pode ter passado por um processo de embalsamamento, e também ainda esses documentos indicam que várias pessoas dominavam a escrita, ou seja, não eram os moradores africanos nascidos localmente, não eram todos, haviam várias pessoas escolarizadas. Agora, para concluir, eu diria que as fontes históricas abordadas jogam luz sobre o passado de Cacheu, ressaltam as agências locais e propõem uma visão mais rica e detalhada do passado de povos da região. Como eu disse logo no início, devemos começar a escrever a história de Cacheu longe dos marcos coloniais e trazer a história dos moradores para o centro do debate. E para isso, nessa curta apresentação, eu busquei identificar a agência dos africanos por meio da perspectiva, por meio da mudança de perspectiva de leitura das fontes. Também utilizei essas fontes para mostrar que o povoado, a cidade, é muito anterior do que a presença europeia. Também evidenciei a centralidade do sagrado para a formação desse espaço. Por fim, eu chamo a atenção para o perigo, né, das teorias unidirecionais modadas pelos paradigmas da aculturação, da criolização, da mestiçagem, que acabam por ressaltar o papel dos europeus e dos seus legados nesses lugares dos primeiros contatos entre os europeus e africanos, pois eles acabam por jogar dar mais atenção, dar menos atenção aos africanos e às suas culturas materiais, e como eles influenciaram os europeus, e como essas pessoas, africanos e africanas, transformaram esse espaço. Muito obrigada.